Uma situação muito delicada, viu, Gernan? Boa tarde para você, boa tarde para todos que estão acompanhando o Balanço Geral desta segunda-feira. A gente fala ao vivo aqui do Hospital da Restauração, no bairro do Derby, na área central do Recife, onde está internada em estado grave a coordenadora pedagógica, a professora Davine Muniz Cordeiro, de 34 anos. Davine, ela foi ao Parque de Diversões Mirabilândia para uma tarde que era para ser de diversão na última sexta-feira, mas esse lazer se transformou em um pesadelo. Pesadelo esse onde há o risco dela até mesmo perder a vida diante da situação ocorrida na última sexta-feira. O brinquedo era a atração chamada Wave Swinger, que é uma espécie de cadeira, são cadeiras, várias delas, que são presas a correntes e essas cadeiras ficam girando através de um eixo, e nesse momento em que ela estava girando através desse eixo, as correntes se romperam. A Davine, ela foi projetada para frente até a parte de fora. A gente tem essa imagem que certamente você vai analisar bastante, Gernan. Foi uma imagem que a gente conseguiu obter com exclusividade e elas mostram o momento em que a Davine, ela é projetada para o lado de fora. Inclusive, deixa eu chamar aqui o Ricardo Lima. Vou pedir para ele até ficar aqui. O Ricardo, ele é o primo da Davine. E eu queria que ele falasse um pouco com a gente a respeito do seguinte, Ricardo. A família, quando olha a imagem, o momento desse acidente, o que é que vocês sentem diante de uma situação dessas, onde aquilo era um momento de felicidade, era um momento de uma diversão, e que acabou se tornando realmente uma situação gravíssima, onde a gente está se deparando nesse momento com a Davine respirando com a ajuda de aparelhos, né? Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, é uma coisa que a gente não esperava. A gente pensa que só pode acontecer com os outros. E quando acontece com a gente, você fica sem chão, né? Então, é um motivo de descontrole emocional com toda a família. E aí a gente fica sem teto, sem saber como é que vai agir, principalmente numa situação dessa. Por isso que nós estamos aguardando a reavaliação médica agora à tarde para tentar colocar ela num hospital privado para que a gente tenha mais acesso a essas informações. E, gente, o que é que aconteceu? Logo depois que ela sofreu essa queda, a gente também tem outro vídeo que esse viralizou bastante, né, nas redes sociais, e é possível ouvir o barulho de quando ela se desprende da atração e ela acaba sendo arremessada, ela acaba sendo jogada no chão. Davine bateu a cabeça, ela fraturou membros superiores e aí, claro, diante da situação, todo mundo ficou assustado, todo mundo ficou angustiado com o que estava vendo. Ela foi atendida, trouxeram ela às pressas aqui para o Hospital da Restauração e aí, nesse fim de semana, ela precisou, não foi, Ricardo, passar por uma cirurgia na região da cabeça, né? Isso. Assim que ela chegou, ela foi feita uma cirurgia porque ela teve fratura exposta num dos braços, foi feita essa correção. Ela teve uma lesão bem considerada no pulmão esquerdo e também um edema de face, que precisou também de uma intervenção cirúrgica por parte do pessoal da bucomaxilo. E à noite do sábado para o domingo é que ela teve que ser submetida a uma descompressão e também uma drenagem dos coágulos que estavam. E aplicar o PIC, que é para medir a pressão intracraniana, e ainda está com o uso de medicações fortes, feito a nora, mas já está começando a desmamar, está diminuindo, e essa é a nossa felicidade, para que ela possa ser realmente transferida. É a esperança de todo mundo. Veja só, Gernan, o que a gente está detalhando aqui no Balanço Geral. A gente está falando de cirurgia na região do braço, do membro superior, onde teve uma fratura exposta, um problema no pulmão, a perfuração, não é isso? Uma perfuração no pulmão esquerdo, um problema na face, além da necessidade da retirada de coágulos na parte do cérebro. E aí é uma situação que é extremamente delicada. Davine, nesse momento, ela se encontra na UTI, respirando com a ajuda de aparelhos, está em coma induzido, e é uma situação onde a cada minuto, a cada instante, é importante você ter todo o suporte. O Hospital da Restauração, ele é referência na parte neurológica, a gente sabe disso. Só que nesse momento o desejo da família é a transferência para uma unidade de saúde particular pela questão do acesso da família a Davine, né? Existem muitas restrições aqui no HRU, que é natural, claro, ela está na UTI, só que em relação à estrutura, por isso que vocês querem o outro local, não é isso? Isso mesmo, até porque existe na rede privada UTIs humanizadas, onde essas UTIs humanizadas, o acompanhante e a família pode ter acesso 24 horas ao paciente. Então a angústia, principalmente para os pais, vai diminuir muito, porque está vendo sempre
a Daphne, né? Então, assim, a gente está querendo justamente isso, uma UTI humanizada, que a gente possa ter mais acesso e uma estrutura, porque aqui, infelizmente, a gente não tem nem onde sentar. Você chega aqui, você não tem água, não tem banheiro, não tem nada. Então, a estrutura realmente fica a desejar. E no hospital privado, não. Isso melhoraria muito. E aí, gente, com toda essa situação que a gente está relatando, né, desde a última sexta-feira, a Daphne estava começando o período de férias dela. Trabalhou bastante, passou um ano inteiro exercendo a função dela de professora e estava começando a aproveitar as férias. Era para ser uma tarde de lazer, inclusive daqui a pouquinho a gente vai conversar com a amiga dela, daqui a pouquinho a gente vai chamar ela, vou trazer ela para cá inclusive, vou trazer a Lohane para cá. Lohane é amiga da Daphne e estava com ela. Inclusive, Gernan, se a gente observar direitinho, naquela imagem frontal, onde é possível observar o momento em que as correntes elas se rompem, você vai olhar à esquerda do vídeo, rapidamente, a Lohane. Ela estava também na cadeira bem ao lado. Então, foi uma situação, Lohane, onde você estava curtindo a atração, mas de repente, quando olhou para o lado, não encontrou mais a Daphne naquele local, não é isso? Boa tarde. Boa tarde. Exatamente, foi o que aconteceu. Eu olhei para ela, para ver se estava tudo bem. Quando eu olhei para frente, escutei o estrondo e já não vi mais Daphne perto de mim. Quando eu olhei para o chão para ver o que tinha acontecido, ela estava lá. Primeiro eu reconheci pelo sapato, depois pelo cabelo. Foi tudo muito rápido, né? Foi um negócio muito rápido. Eu tinha acabado de olhar para ela e quando virei para frente eu só escutei o estrondo. Não teve nem como reagir. Eu ainda pensei assim, meu Deus, que barulho que foi esse? Virei para o lado para tentar falar com ela, tu ouvisse isso, Daphne? E, enfim, era ela no chão. Deixa eu aproveitar para fazer o seguinte, já que a gente está aqui conversando. O Gernan, ele está, claro, acompanhando toda a situação e tem uma pergunta para fazer, pois não, Gernan? Isso, Renato, eu gostaria de saber o seguinte, ela que estava ao lado e estava no momento em que aconteceu esse acidente, após o acidente, imediatamente, foi o brinquedo, ele foi paralisado imediatamente. Ela deu para perceber quantas correntes, o que ela pode falar assim, quantas correntes prendem a cadeira ao brinquedo? Pergunta aqui, fica até difícil, acredito, de lembrar, Lohane, mas assim que houve esse acidente, pouco tempo depois já foi parando, né? Foi interrompendo a operação desse brinquedo, né? Foi, eu não sei dizer se pelo próprio ciclo do brinquedo ou se foi o operador quem parou, mas ele já foi parando, eu ainda consegui completar a volta e eu parei bem em frente à cabine do operador. Pelo que você pôde observar na cadeira pela qual as pessoas ficam presas, são 4 correntes, não é isso? Isso, são 4 correntes, 2 na frente de cada lado e 2 atrás. E aí, no caso dela, você percebeu, foram as 4 correntes que se romperam? As 4 partiram, as 4. Não tinha como não partir as 4. Para ela ser arremessada da forma que foi, foram as 4 correntes. E aí, não sei se você chegou a ver, você observou depois os vídeos, todos os registros desse fato, infelizmente, trágico. Quando você olha aquilo, é difícil? É um horror. Eu não tenho como descrever sem ser horror. Horror. É tudo muito nítido, tudo muito vívido ainda, de uma forma que eu não consigo nem me concentrar no que eu quero fazer. Se eu quero ver uma TV, alguma coisa, porque eu tenho que estar com a TV ligada o tempo inteiro, senão eu fico pensando, revivendo aquilo constantemente. Ainda mais porque todo mundo quer saber o que aconteceu, todo mundo está perguntando o que aconteceu e eu preciso repassar, né? Então, é um horror. E aí a gente está falando, Gernan, com uma pessoa que estava ao lado, que presenciou aquilo. Eu vi alguns registros nas redes sociais de pessoas dizendo o seguinte: meu filho estava numa cadeira à frente, eu seria a pessoa que estaria no lugar da Daphne, porque teve um rapaz que ele disse que deixou o lugar dele porque ele estava com o filho e só tinha mais um lugar. E que por isso a Daphne entrou nesse lugar, não é isso? Isso, foi exatamente isso. Eu tinha um rapaz lá que eu escutei quando ele comentou com a outra professora, tinha uma excursão lá, várias na verdade, de escola, e ele comentou que ele iria sentar naquela cadeira, só que ele trocou de lugar de última hora. Quando a gente subiu, que nós fomos as 2 últimas a subir no brinquedo, eu ainda pensei em sentar naquela cadeira, mas tinha visto uma outra. E aí a Daphne até falou, eu vou sentar aqui. Tá certo, tudo bem.
bom que você fica perto de mim e eu posso te ver. Porque a minha preocupação sempre, em todo brinquedo que eu vou, seja com o Daphne ou com qualquer outra pessoa, é sempre estar de olho na outra pessoa que está me acompanhando. Tem um detalhe, gente, que é o seguinte: as pessoas vão em busca dessas atrações para ter adrenalina, para sentir aquela emoção. São atrações que as pessoas vão para um momento de diversão mesmo. Para um momento de diversão. Só que quando a gente fala de diversão, as pessoas vão crentes de que aquele equipamento ele vai oferecer 100% de segurança, né? Sim, a gente paga ali o Mirabilândia sabendo, crente, que existe uma segurança mínima. E aí você chega no parque para brincar, para se divertir. A Daphne querendo aproveitar as férias dela, né? Depois de um ano inteiro trabalhando. E você simplesmente ser surpreendida com uma tragédia dessa é um absurdo. Gente, a gente precisa, inclusive, até acrescentar alguns detalhes. Além da Daphne, mais 2 adolescentes ficaram feridas, tá? Não foi na mesma gravidade, mas ficaram feridas. Por que não foi na mesma gravidade? Porque essas 2 adolescentes, elas estavam na fila. Elas estavam ainda aguardando. Só que o que é que acontece? A partir do momento em que a cadeira, ela se desprende do equipamento e voa, as correntes também foram junto. E aí uma dessas correntes bateu na região do braço de uma jovem e também no rosto dela. Ela precisou ser levada à UPA, fez toda a parte de curativo, precisou imobilizar a região do braço, pela informação que a gente pôde obter. E além disso, uma outra adolescente com uma peça desse equipamento, bateu na região da face, praticamente na boca dessa pessoa. E aí a gente se pergunta, Gina, imagina se pega no olho, por exemplo. O nível do dano que poderia ser provocado, infelizmente, por conta de toda essa situação. Outra situação que surpreendeu a todo mundo é que mesmo depois de uma tragédia dessas, porque é uma tragédia sem precedentes, afinal, a vítima está aqui entubada no HR, o parque permaneceu funcionando, né? Permaneceu funcionando. Eles não pararam nada além do brinquedo. Absolutamente nada. Eu vi o bate-bate funcionando, eu vi o carrossel funcionando, Thunder funcionando, todos os brinquedos estavam funcionando, exceto esse. Então, assim, do momento em que aconteceu o acidente até o momento em que eu saí, vim para cá, para a restauração com ela, o parque continuava funcionando. Normalmente, como se nada tivesse acontecido. E um detalhe, são vários os detalhes, na verdade, viu, Gernan? O brinquedo ficou isolado. Todos os outros ficaram funcionando. E aí muita gente ficou, né, surpresa, sem entender o porquê que isso estava acontecendo, diante do fato de que um brinquedo que a princípio se acreditava que ele estava oferecendo toda a segurança, houve um rompimento de correntes e aí a situação acabou gerando, né, toda essa tragédia. Bem, por volta das 10 da noite, o Procon Pernambuco interditou o Mirabilândia. O parque ele foi interditado pelos técnicos do Procon, sob a alegação óbvia do incidente. E aí, o que é que foi solicitado? A vistoria por parte do Corpo de Bombeiros, né, todo atestado, relatório de manutenção dos equipamentos, alguns laudos, com prazo de 5 dias para que tudo fosse cumprido à risca. Não se sabe ao certo se isso já foi entregue, mas o parque até então foi fechado na última sexta-feira. Quando vocês decidiram ir ao parque na sexta-feira, era o começo das férias, estava no começo mesmo, já estava no meio, como é que era? Ela estava em meio de férias, na verdade. Ela voltaria a trabalhar dia 29 e a gente viajou segunda, quinta-feira ela estava na minha casa. Na quarta a gente também estava junta no Shopping Center Recife, que a gente foi para o cinema. E aí a gente já vinha falando dessa vontade de ir para o parque desde a segunda-feira. Então, assim, na quinta a gente só fechou, não, vamos amanhã. Inclusive uma outra amiga nossa ia levar a filha, só que ela acabou desistindo por algumas outras questões dela. Mas a gente realmente fechou que ia mesmo para o parque na quinta-feira. E aí acabou acontecendo isso que não tem um outro nome, é uma tragédia, né? Uma grande tragédia. Sim, não tem outro nome. Tragédia, irresponsabilidade, falta de apoio do parque, enfim,
toda uma situação horrível para famílias, principalmente para a família, para os amigos mais próximos dela, né? Para mim que vim socorrer ela, porque em momento nenhum eu pensei que poderia acontecer algo parecido. Se fosse uma pessoa que estava no brinquedo comigo e eu não conhecesse, eu estaria chocada, né? Também estaria chocada. Mas uma pessoa que você conhece é surreal. Poderia ter sido você? Poderia. Daphne tem praticamente o mesmo porte que eu, a diferença é que ela é um pouco mais alta. Então, assim, em momento nenhum foi passado alguma instrução de esse brinquedo não comporta o seu peso. Não, em momento nenhum, nas placas do parque se fala sobre isso. Deixa eu aproveitar então para fazer o seguinte, me perdoe a interrupção. Olha esse assunto aqui que foi levantado pela Lohane, em relação à questão de peso. Alguns comentários surgiram, né, nas redes sociais questionando esse ponto. Mas será que a questão do peso, será que tem algum problema em relação a isso? Bem, é importante deixar claro, duas situações. A primeira delas, toda atração de um parque, ela tem lá idade mínima, altura mínima, restrições para pessoas que possuem algum tipo de patologia, qualquer situação desse tipo. Nessa atração, na Wave Swinger, não tinha nenhum tipo de elemento, vou até deixar a Lohane desse lado, não tinha nenhum elemento que atestasse qualquer limitação quanto a isso. E além disso, caso houvesse, mesmo assim a pessoa ultrapassasse essa limitação, teria que ter um funcionário para fazer a limitação disso, não é? Sim, não só o funcionário, isso deveria estar escrito nas placas deles. Além disso, deveria ter havido a ação de um funcionário. Se isso em algum momento fosse de fato aplicado dentro do parque, a última barreira seria o funcionário. E aí tem um detalhe, isso aqui é apenas uma suposição do que está sendo levantado, até porque a perícia que vai definir quais foram as causas dessa ruptura das correntes. Só que aí tem um detalhe, a gente está falando de funcionários, só que, gente, para quem frequenta parque de diversão, acho que todo mundo sabe que, a depender da atração, você tem a trava de segurança, o cinto, tem vários itens para que você possa se divertir com a segurança, certo? Pois bem, na atração que a Lohane estava com a Daphne, em um determinado momento, quando você entra, tem uma trava de segurança. Essa trava, Gernan, no meu entendimento, no seu, tenho certeza, e de todos que estão aqui acompanhando, você deve sentar e esperar que um funcionário venha para fazer. Às vezes a pessoa se antecipa e quer travar, mas o funcionário, de toda forma, vai fazer a verificação. Vai lá olhar para saber se de fato está tudo travado. Isso aconteceu, Lohane? Não, em momento nenhum. Ele olhou de longe, porque a trava é uma trava simples, só para te prender a cadeira. Então é uma trava que vem aqui e você encaixa na própria cadeira, e outra que passa no meio das suas pernas, que é uma correntinha com um gancho que você trava. Pronto. Ele olhou, eu mostrei para a Daphne como fazia. Daphne fez, ele olhou de longe, mas não veio verificar ninguém. Acredito eu que porque a gente nós éramos as duas últimas que subiram no brinquedo, mas verificar, olhar se travou, não. E aí numa situação dessas, a gente está, claro, falando apenas de um procedimento de segurança. A gente não está nem atrelando isso ao acidente em si, até porque aparentemente o que aconteceu foi uma ruptura das correntes. Gernan, você tem uma pergunta para fazer, pois não? Isso, Renato, eu gostaria de saber o seguinte, após esse acidente, qual é a assistência que está sendo dada pelo parque de diversões à família? A família está, a garota está, a professora está aí no Hospital da Restauração, é um hospital público, onde as pessoas recebem, claro, todo o atendimento, né? Tem profissionais brilhantes aí, mas qual é a assistência que está sendo dada pelo parque de diversão, Renato, para essa família? Vou repassar essa pergunta, não vai ser nem para a Lohane, vai ser para a Priscila. Vou pedir para a gente ficar de frente para cá. Priscila Alves, ela é a advogada que representa a família da Daphne. E vai responder para a gente o seguinte, desde o fato, infelizmente, né, esse fato trágico, no contato que você, enquanto assistente jurídica da família, está
tendo com as pessoas responsáveis pelo parque? Qual é o tipo de assistência que está sendo oferecido? O que é que vocês estão pleiteando? Boa tarde. Boa tarde a todos. Como já foi comunicado anteriormente, a família até então não pleiteou nada. De verdade, o parque sim procurou a família para ofertar uma transferência para um hospital da rede particular. Porém, essa transferência depende de vários fatores e vai da situação clínica dela estar com condição de ser transferida para uma unidade particular, bem como que seja uma unidade da rede particular que tenha um suporte necessário para atendê-la. Por quê? Porque o estado dela é grave, depende de um atendimento de nível de neurocirurgia 24 horas, a todo momento ela pode intercorrer, então ela precisa de alguém que tenha essa competência imediata para atendê-la. Fazer o seguinte, daqui a pouquinho eu volto a conversar com a Priscila, volto também a conversar com a Lohane, com o Ricardo, as pessoas que estão aqui aguardando de instante em instante qualquer informação referente a Daphne. E daqui a pouquinho, Gernan, a gente volta a trazer mais informações sobre esse assunto aqui no Balanço Geral desta segunda-feira. Uma situação que, claro, está causando uma comoção geral. Muitas pessoas torcendo bastante pela recuperação da Daphne depois dessa tragédia ocorrida na última sexta-feira.